E agora vamos para o que interessa, né? A melhor parte, que é a parte das pinturas. O Krita, ele possui uma série de pincéis pré-definidos que já vem com ele na hora que você faz a instalação. Basicamente, você tem uma lista de pincéis pré-definidos. Eu tenho digital, eu tenho só de borrachas, então tenho nível de borracha que eu posso apagar ou completar. Deixa eu puxar um pouco mais para cá para a gente poder enxergar melhor. Um modelo maior. Tá. Eu tenho o FX, deixar a cor mais suavizada, tanto em pixel quanto em pintura mesmo. Eu consigo gerar efeitos de fumaça, efeitos de brilho, né? Eu consigo desfocar algumas áreas que eu queira. Eu consigo criar áreas de carimbo para justamente trabalhar com brilho ou com um tipo de luz. Tem alguns pincéis aqui. Eu tenho apenas o pincel de tinta, né? Que eu acho isso daqui fundamental para quem vai utilizar. Funções como se fosse uma caneta Bic. Eu posso simplesmente vir aqui, deixa eu aumentar o tamanho da minha área, girar o preto aqui. Eu tenho uma linha bem próxima do que seria uma caneta esferográfica. Eu tenho essa função aqui que eu acho importantíssima. Ela tem um acabamento muito interessante, porque você consegue, desde uma ponta fina e pressionando, caso você use uma mesa digital, você consegue fazer desenhos, né? E tem que ter um pouco de precisão na mão na hora que for utilizar. Você consegue fazer desenhos próximos de bico de pena, para quem já utilizou bico de pena, né? Se você já utilizou, então você já vai ter uma habilidade maior. Eu tenho também uma proximidade com canetas, né, que você compra no mercado, que são, ela não é próxima disso daqui, ela é uma caneta mais dura, né, que a gente pode dizer. Ela não tem o esfumaçado como esse daqui tem. Ela é uma caneta mais dura, então ela tem um risco mais exato, né? Você consegue criar desenhos mais exatos. Você tem essa caneta tinteiro, que você tem um acabamento também bem exato. Aqui já está distorcendo. E você consegue criar e aproximar de uma assinatura. Aí eu preciso fazer uma assinatura no desenho. Você vai lá, escreve do jeito que você acha, faz a sua marca, ou quer criar uma área em que você está fazendo um desenho de uma casa, né? Então você consegue fazer desse desenho um desenho mais exato. Deixa eu aumentar de novo a imagem aqui. Você tem uma caneta tinteiro que ela é mais esfumaçada, ela não tem como se você estivesse usando um pincel mais seco. Tem várias outras. Tem área de preenchimento, que você tem que fazer preenchimento caso você vai fazer quadrinhos. Eu tenho a área de pente, que é só os pincéis de pintura. Então eu tenho desde um pincel que ele risca do mesmo formato daquele pincel anterior, mas só que ele deixa uma área mais clara. Se eu for riscar em cima, ele vai criar um volume naquela área, como se ele fosse mais transparente. Tá? Eu tenho textura, como se fosse um pincel. Posso criar texturas nessa área e vai preenchendo. Tem outro tipo de textura aqui. Isso aí é muito bom fazer concept, esse tipo de pincel. Eu tenho um pincel mais aguado, que a gente chama, e eu passando, ele cria uma área. A proximidade dele passando em cima de outra tinta, ele borra essa tinta todinha e me dá um outro efeito.
Continuando, esses pincéis você pode ir testando depois. Eu tenho de pixel art. Ó, você consegue criar áreas de preenchimento. Aqui eu estou testando ainda. Ele cria já uma área útil que você pode utilizar. Aqui ele já é mais não tão transparente, ele já tem uma densidade maior. E tem esse daqui que ele é o padrão pixel mesmo. Você consegue ir desenhando seus pixel art. Depende da área que você for utilizar. Isso pode ser explicado depois. Continuando, eu tenho os pincéis apenas para sketch. Então eu tenho desde uma caneta desse tipo. Ele mescla um pouco o que já foi visto lá em cima com outras funções, mas eu tenho uma ferramenta muito interessante aqui que são os lápis, né? Os lápis, eles têm um acabamento bem interessante para quem está fazendo sketch mesmo. Deixa eu inverter aqui para o preto. Então, se eu estou desenhando um personagem, eu consigo fazer basicamente o sketch desse personagem, né? E criar essa primeira visualidade de como ele vai ficar posicionado no cenário. Então eu crio aqui essa opção do sketch. Eu tenho esse pincel, eu tenho esse pincel também, que ele é um pouco mais forte. Eu consigo criar áreas de sombra e fazer pré-definições já de imediato, né? Uma orelha, tal. Eu posso criar uma área mais escura aqui e posso trabalhar simplesmente com ele, né? Não preciso utilizar outras ferramentas. Eu consigo fazer desenhos como se fossem desenhos em giz de cera, né? Tem esse daqui que ele é mais grosso. Me dá uma área mais de preto. Eu consigo fazer pré-definições nele. Dá para trabalhar só com ele, basta usar criatividade. Eu tenho também o giz de cera, que esse é realmente bem grosso. Então, dependendo da arte que eu for fazer, eu posso simplesmente só trabalhar com giz de cera e esses níveis de lápis que eu tenho aqui para criar um efeito mais, né, como eu posso dizer, mais artesanal, não tão digital. Um para o outro tem as texturas, que aqui é um caso à parte. Eu tenho pré-definições e tenho brushes que eu posso instalar, e isso eu vou explicar posteriormente, de ferramentas que você pode instalar a partir do site do Krita. Então já existem brushes prontos, que algumas pessoas, como no Photoshop, que algumas pessoas já criaram esses brushes, então eles funcionam muito bem e eles conseguem automatizar ferramentas que você vai ter que criar, e ele adianta bastante o trabalho também. Posso criar uma árvore, eu tenho também as folhagens que eu posso criar, está tudo definido aqui nesse brush. Posso criar profundidade também. Deixa eu inverter aqui para o verde. Posso criar uma área esverdeada aqui. Ele é um pouco transparente, mas ele é necessário porque quando eu for mesclar com outro tipo de verde, eu consigo ter o resultado que eu quero, justamente para simular uma vegetação, né? Eu consigo criar essa área toda. Eu vim aqui no verde, selecionar aqui no círculo cromático esse verdinho mais claro, diminuo o tamanho do brush e aplico uma luz aqui superior para dar efeito. Vai falar, tá um pouco claro no fundo. Eu posso vir aqui também, mexer e preencher mais essas áreas aqui
justamente dar um resultado interessante. Não vou entrar em detalhes nisso. Eu tenho também um outro carimbo que ele gera um tipo de vegetação já específica, né? Eu posso criar uma árvore aqui só com esse brush. Por verde, vou escolher uma outra cor aqui de verde já pré-definida que eu já utilizei. Aí você consegue aplicar o verde numa área e ir aplicando uma sequência de verdes e tal, dependendo da quantidade de brilho que essa árvore vai ter, né? Vou só aplicar rapidamente aqui, tirar um pouco a opacidade. Aí consigo, né, gerar um resultado interessante aqui a partir de um simples pincel, né, um simples brush. Tá, aí para finalizar eu tenho o AL. São todos os pincéis, né? Todos que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Você pode entrar no site